Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor de vários livros. Esse aqui é o meu livro Prática na Advocacia Civil. Quem entende sabe da qualidade desse livro. Se você quer um livro de prática de verdade, com modelos de peça, explicações, gestão do escritório, você vai encontrar aqui, tá bom? É um livro bem interessante, bem legal para você. Vamos lá, o que é a averbação de imóvel, professor Júlio? A averbação de imóvel, ela é obrigatória sim, é a chamada obrigação legal, que os proprietários têm de registrar junto à matrícula do imóvel qualquer modificação feita na sua estrutura física que eu falo, como uma obra de ampliação ou na condição dos donos, como uma atualização do estado civil, por exemplo, mudança de nome. Então é muito importante isso, hein? Ou seja, o documento que dá validade jurídica a qualquer uma dessas modificações conta com um caráter público, sim, da matrícula do imóvel, que é como se fosse o RG, a certidão de nascimento do imóvel, né? A certidão de propriedade, a certidão de nascimento do imóvel, onde deve constar todas as informações, inclusive informações atualizadas deste imóvel. Então fique atento para que você possa deixar o seu imóvel regularizado, tá bom? Mantenha sempre atualizado. Faça averbações. O brasileiro a gente não tem esse costume, mas tem que fazer a averbação premonitória, a averbação de mudança de rua, a averbação de uma construção, ampliação, a averbação porque divorciou, casou de novo. Tem que fazer. É muito importante fazer essas averbações para que o imóvel continue sempre atualizado, tá bom? Um abraço e até a próxima, hein? Vamos lá, pessoal, vamos responder a segunda pergunta aqui. E aí eu quero divulgar, cada pergunta eu vou divulgar um livro meu, tá bom? Esse aqui é o livro Inventário, Partilha de Bens, Holding, Planejamento Sucessório e Testamentos de AZ. Se você quer entender tudo sobre inventário, judicial, extrajudicial, tá aqui, ó. Tá? É esse livro que você vai ler, vai estudar. Vamos lá, vamos conversar aqui para que serve a averbação de um imóvel. É justamente por ser uma ação obrigatória, averbar um imóvel proporciona segurança. É isso mesmo, segurança jurídica. Segurança jurídica a quem tem uma casa própria, um imóvel como investimento. Se a averbação não estiver atualizada, gente, uma eventual transação imobiliária for feita, de compra e venda do imóvel, fica impossibilitado muitas vezes de acontecer uma vez a negociação, porque não consegue registrar, transmitir a propriedade. Toda a documentação é levantada e o imóvel passa a ser vistoriado pelo cartório em relação a documentos como certidões. Se a matrícula não estiver atualizada, será preciso correr atrás desse prejuízo. Então, por exemplo, se você tem uma casa na praia e fez uma ampliação, construindo um quarto anexo, um puxadinho para as visitas, essa modificação precisa ser averbada na matrícula do imóvel. Do contrário, você vende o imóvel irregular. Existe uma incongruência que é o termo utilizado entre as áreas construídas e as áreas constatadas, e isso você pode te gerar uma dor de cabeça. Nessa mesma lógica aqui, se amplia, por exemplo, o caso de um imóvel que pertence a um casal que se divorciou. Essa modificação de condição dos proprietários precisa ser averbada também na matrícula do imóvel para não gerar dor de cabeça e para que a documentação fique em dia. Então fique atento para que você possa, de fato, ter o seu imóvel totalmente regularizado, tá bom? Um abraço e até a próxima.
Mais uma resposta importante, a pergunta é: qual a diferença entre a averbação e o registro do imóvel? Essa é uma pergunta importante que é objeto de confusão. Não podemos confundir, tá? A averbação são atos da vida, modificações, eu quero gerar publicidade. Registro é a transmissão do imóvel. Essa é a grande diferença. Então, a averbação são gravames, que vão ficar gravados na matrícula, como uma tatuagem. A diferença é que o registro de imóvel é feito para formalizar a transferência de um imóvel, a transferência da propriedade de uma pessoa para outra. No caso de um novo imóvel, para declarar que alguém está se tornando proprietário daquele bem. Já a averbação, gente, ela é feita sempre que há uma modificação física, cadastral no imóvel, inclusive quando é preciso fazer alguma alteração no registro de imóveis. Como no caso de uma propriedade, com dois donos, eu trago como exemplo, que um deles vende a sua parte para o outro. Exemplo. Esse exemplo é um exemplo bem didático. Então precisa ocorrer a venda, o RD transmissão, RD registro. Então fique atento. A averbação são atos da vida. R de registro, transmissão, em vida ou em morte. Nós temos, segundo a Lei 6.015, pelo menos aí 21 motivos para averbar dentro da matrícula, né, fazer uma averbação. Existe a chamada averbação premonitória, que pode ser muito utilizada também para que você consiga gerar publicidade a uma ação judicial, inclusive uma ação judicial de regularização imobiliária, tá bom? Legal, vamos falar agora sobre um tema também importante. Escritura e averbação de imóvel, o que é cada uma delas, tá? A escritura pública, conforme o artigo 108 do Código Civil, eu sou obrigado a fazer para que eu consiga registrar no cartório de imóveis. Cada cartório tem a sua atribuição, são atribuições diferentes. Cartório de imóveis tem a atribuição de tomar conta dos registros. Cartório tabelião lava a escritura pública de compra e venda, doação, inventário, uso capião. Então eu preciso, para fazer uma transação, um negócio imobiliário, eu preciso dos dois cartórios. Eu vou pagar para os dois cartórios, os emolumentos. A escritura pública, que é obrigatória, segundo o artigo 108 do Código Civil, e o registro no cartório de imóveis. Eu não vou esquecer de recolher o tributo também. Então a escritura é um documento fundamental para a validade do negócio, de determinados negócios jurídicos, como uma transação de compra e venda. Ela se refere a um bem de uma pessoa que vai ser transferido para outra e traz informações do seu histórico na sua lavratura, na lavratura do terreno, do imóvel, do registro. No caso da compra e venda, é para realizar o processo de averbação e ocorrer a conclusão, eu preciso da escritura pública para ocorrer a transmissão. Então, a grande diferença da escritura pública para o registro é que o registro é um cartório de imóveis competente. A escritura pública é um serviço prestado para dar segurança jurídica ao ato. Professor, toda transação imobiliária eu preciso de escritura pública? A maioria delas, né? Nós temos uma grande novidade, a adjudicação compulsória extrajudicial, a qual não exige a escritura pública, diferentemente do uso capião extrajudicial que exige. Então, bem interessante para que a gente possa fazer boas transações imobiliárias. Eu gostei da pergunta, a pergunta é muito boa.
Quando é obrigatório averbar um imóvel? A legislação, é engraçado, né? A legislação brasileira, a Lei 6.015 é uma lei dura, né? É uma lei que coloca o pingo no i, eu falo. A legislação exige que a averbação seja feita em mais de 30 situações diferentes. Pelo menos 30 situações diferentes. Nós temos o artigo 167, inciso 2º da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015. Eu vou trazer alguns exemplos, tá? Alguns exemplos que você precisa fazer essa averbação de forma obrigatória. O primeiro exemplo que eu trago é a mudança da denominação e da numeração dos prédios. O segundo exemplo que eu trago para você é a construção e reconstrução do imóvel. Terceiro exemplo, a demolição, desmembramento e loteamento de imóveis. Quarto exemplo, a alteração de nome por casamento ou desquite, né? Hoje não é mais usado esse termo. Ou ainda por circunstâncias que tenham influência no registro, na condição dos proprietários. Mais um exemplo, início de financiamento imobiliário, alienação fiduciária, baixa do financiamento é outro exemplo, e a própria penhora do imóvel por dívidas. Né? São vários exemplos. Nós temos mais de 30, né? Segundo a lei 6.015, o artigo 167 da Lei dos Públicos, nós temos mais de 30 situações que a lei exige, né, obrigatoriamente a averbação. A pergunta, né, uma pergunta muito interessante, onde é feita a averbação? O processo todo de averbação de imóvel acontece em qualquer cartório de imóveis, em que a propriedade está localizada. Esses imóveis são responsáveis por armazenarem as alterações das informações da matrícula, que é o cartório de registro de imóveis. Né? É o cartório de registro de imóveis. Justamente o cartório de registro de imóveis. Nós temos vários cartórios, cada cartório tem uma função diferente, uma atribuição diferente. O cartório de registro de imóveis, ele arquiva documentos relacionados ao imóvel. Esse é o objetivo do cartório de imóveis. Essa entrevista vai sair na Ana Maria Braga. Qual data? Depois vocês vão fazer. Entendi. Eu vou respondendo e depois vocês vão fazer. Ok. Depois vocês vão fazer o ajuste, né? Tá bom. Então vou para a próxima pergunta, então. Tá. Essa pergunta é interessante. O que é necessário para averbar um imóvel? Nós temos a condição para averbar um imóvel que o documento esteja regularizado. É muito importante que o documento esteja regularizado.
Listar o que é preciso para averbar um imóvel pode variar no que diz respeito à documentação necessária, pois as exigências dependem do tipo da modificação que está sendo feita. Então, isso também é importante levar em consideração. Como existem muitas situações em que há obrigatoriedade de averbar, o ideal é se dirigir até o cartório de imóveis, né, o CRI, onde está a matrícula do seu imóvel, e informar sobre o tipo de documentação que irá precisar apresentar, qual o valor da averbação. Assim como acontece com a documentação para registro, né, os custos para a averbação do imóvel também podem variar de acordo com a alteração que está sendo feita em cada cidade. Isso é importante deixar claro porque nós temos valores diferentes de estado para estado. Isso é onde a propriedade está localizada. Se perguntar quais são os tipos de averbações, eu diria, nós temos, pelo menos, são dois os tipos de averbações. Existe a averbação com valor declarado, né? A averbação com valor declarado, que é a averbação feita sempre que há uma mudança mais profunda no imóvel, como na construção, ampliação, demolição, ou mesmo na compra e venda de propriedade, calculando de forma proporcional, levando em conta o custo do imóvel. Em São Paulo, um exemplo, esse tipo de averbação, no imóvel de 265 mil, custa em média aí 500, fazer um cálculo rápido, R$ 520. E existe a averbação, a averbação então com valor declarado e a averbação sem valor declarado. Essa modalidade usada para a modificação mais simples, né? A averbação sem valor declarado, que é relacionada aos cadastros do proprietário, não há estrutura física, é alguma movimentação, uma transação. Seu custo na cidade de São Paulo ele é inferior a R$ 30, um exemplo. Essa pergunta, quem paga a averbação do imóvel? É uma pergunta interessante. De forma geral, o comprador é quem tem a obrigação de pagar as despesas com o cartório, como ITBI, registro, escritura, entre outros, sendo a averbação do imóvel o futuro proprietário que paga. Agora, quando se trata de uma averbação com valor declarado referente à mudança de imóvel realizadas antes da venda, quem deve averbar portanto, paga o dono. Isso deve ser feito assim que a mudança for realizada, a fim de deixar a matrícula atualizada, né, totalmente atualizada. A mesma lógica se aplica para a averbação sem valor declarado, né? Se as alterações acontecem enquanto o vendedor possui o imóvel e ele deve se responsabilizar por essa atualização, pelos custos antes de efetuar a venda.
Essa pergunta é interessante. Quanto tempo leva para averbar um imóvel? Em média, os cartórios de registro de imóveis levam 30 dias para concluir o processo de averbação, a partir da data que ela é protocolada. Mas é importante consultar o local em que você vai averbar para saber o prazo exato. Né? No entanto, é bom lembrar que se houver alguma pendência de documentação, isso pode se estender, pode atrasar. De fato, pode. Legal. Depende muito de cada cartório, cada região. Os valores são diferentes, né? Os valores são diferentes. As normas da corregedoria, quando eu falo de cartório, o cartório tem que seguir as normas da corregedoria e a lei 6.015. E tem o princípio da autonomia. Por isso tem cartório que faz, tem cartório que não faz. Eu tenho um aluno que faz escritura pública e posse. Tem aluno já que não faz. Então depende muito de cada cartório. Do entendimento do oficial do cartório, do tabelião. É muito importante, né? Você ter um advogado especialista em direito imobiliário, você ter um corretor, uma corretora, um advogado, advogada, isso ajuda muito, né? Você conseguir não cair em erros, né? Uma fraude, então é muito importante. Agora, é claro que a consulta é pública. As consultas podem ser feitas de forma pública. Qualquer certidão eu consigo consultar e não preciso de advogado, advogada, corretor, corretora. É que para o advogado, advogada que é da área, o corretor, corretora, ele consegue fazer uma interpretação da matrícula com mais facilidade. Existe o fator experiência, né, que é necessário, que faz toda a diferença. De verdade. Concordo. Concordo. É. Legal, fico muito feliz. Essa entrevista, então, na Maria Braga e vai ser no dia? Legal, legal. No passado não era possível, hoje é. Para fazer uso capião, nós temos que ter 3 requisitos: posse, mas pacífica e nos domínio. Eu até falando em as aulas que a gente precisa ter 6, na verdade, né? Que é o requisito de cumprir a função social da propriedade, a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. Mas a lei exige pelo menos 3 requisitos. Nós temos 3 procedimentos: o judicial, o extrajudicial e o procedimento administrativo.
Quando nós falamos de uso capião, nós temos 36 espécies, né? É muita coisa. A faculdade ensina 5 espécies. É muito triste, é muito pouco, né? É. Em relação ao uso capião de herança, é possível. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, chegou à conclusão que é possível sim a uso capião por herdeiro sobre o imóvel que é objeto de herança. Ou seja, o bem deixado pelo falecido, falecida. Essa decisão ela ocorreu no julgamento de um RESP, um recurso especial, que é o 1631.859, quando decidiu que é possível haver uso capião entre herdeiros. É. Ou seja, é uma decisão que mudou da água para o vinho. Porque se você me perguntar, o herdeiro pode usucapiar o imóvel objeto de herança? A resposta é sim. A mesma resposta seria se quando o herdeiro tem direito ao usucapião, se ele tem os pressupostos, posse, mas pacífica, nos domine, e também a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. O uso capião de herança é isso, é você fazer o uso capião de um imóvel que é objeto de herança. Isso que é o uso capião de herança. Como evitar que um herdeiro entre com a ação de uso capião? Acho que a melhor resposta para essa entrevista, mais didática, né, para o telespectador, é você alugar, emprestar, fazer uma ação de arbitramento de aluguel. Certamente essa seria a melhor forma. Porque, de fato, o uso capião de imóvel objeto de herança é possível.